Olá, alunos! Meu nome é Janei, sou professora de Química do Colégio Santa Rita e hoje na nossa aula 6 nós vamos dar continuidade à resolução de questões, tá? Passei uma lista de exercícios para vocês e nessa lista de exercício ela tem como início questões de diluição e depois ela tem questões de misturas de soluções. Então, vamos para a resolução. A questão 1 diz o seguinte: considere as seguintes características de um suco de limão fresco: pH 2, teor de vitamina C, ou seja, ácido ascórbico de 80 mg para 100 ml. Continua. Uma limonada foi preparada com a diluição de um copo de 200 ml desse suco em água até completar o volume de 2 litros. Calcule a concentração de vitamina C no suco de limão fresco em porcentagem massa por volume e em mol por litro. E me dá os dados, ou seja, massa molares. Gente, muita gente se confunde nessa questão, apesar dela não possuir textos grandes, porque ela fornece dados que não são necessários, tá? A questão, ela pergunta especificamente para concentração de vitamina C no suco de limão fresco. E os dados que a questão me dá para o suco de limão fresco só são dois: pH 2 e teor de vitamina C 80 mg para 100 ml. Só são esses dados. Os outros dados que ela me dá é para preparo de uma limonada. Então, não são requisitos para responder a nossa questão, tá? Nós temos aqui, primeiro ele quer em porcentagem. Nós sabemos que porcentagem vai ser ml por ml, grama por grama ou grama por ml. Ele me dá aqui 80 mg de ácido ascórbico para 100 ml. Então, a única coisa que a gente vai precisar fazer é transformar esse 80 mg em gramas. Então, a gente tem 0,08 gramas para 100 ml, que isso corresponde a 0,08%. Bom, chegando à conclusão aqui da porcentagem, da concentração em título, ele quer também a concentração em quantidade de matéria, ou seja, molaridade. E aí nós vamos pegar os dados. A gente tem massa, 0,08 gramas. Nós temos o volume, que são 100 ml, ou seja, 0,1 litro. E nós podemos calcular a concentração comum, que é igual a massa sobre volume. E aí nós obteremos 0,08 dividido por 0,1, 0,8 gramas por litro. Tendo a concentração comum, podemos encontrar a molaridade, sabendo que concentração comum é igual a molaridade vezes massa molar. Então, nós vamos ter molaridade igual a 0,8 dividido por 176 gramas por mol. Nós vamos ter uma molaridade aí de 0,045 mol por litro. Primeira questão resolvida. Segunda questão, nós temos: um analista em laboratório precisa preparar 500 ml de uma solução aquosa de ácido clorídrico, na concentração de 0,120 mol por litro, a partir do reagente de ácido clorídrico concentrado, que possui concentração de 12 mol por litro. O volume de ácido concentrado que deve ser utilizado para o preparo da solução desejada é de quanto? Primeira coisa, eu acho que eu já falei para vocês que eu costumo fazer para resolver esse tipo de questão é pegar os dados. Então, separa os dados que a questão nos fornece. Ela me dá um volume de 500 ml, uma concentração de 0,120. Não me dá aí um segundo volume, me dá uma concentração de 12 mol por litro. Depois, gente, a gente determina quem é que a gente tem de início e quem a gente vai ter no final. Bom, a questão começa dizendo que um analista precisa preparar 500 ml de uma solução. Se ele precisa preparar, então é o que ele vai ter que obter. Então, eu posso determinar que 500 ml e 0,120 mol por litro correspondem ao final, ao que eu quero obter, ao que eu quero preparar. E o volume desconhecido e a molaridade que eu tenho de 12 mol por litro é a molaridade inicial. Sabendo disso, nós temos aí uma reação de diluição, que a gente só adiciona na fórmula. Molaridade de 1 vezes volume 1 é igual a molaridade 2 vezes o volume 2. Substituindo os valores, nós vamos ter aí que volume 2 vai ser igual
a 5 ml. Perdão, não é o volume 2, é o volume 1, tá? Então, resposta certa, letra B. Terceira questão, diz o seguinte: nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por outro com concentração de 10% em volume, de um novo princípio ativo. A vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade de emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate a endemias. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e para uso em campo. Todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. O objetivo é obter uma concentração final de 2% em volume do princípio ativo. Que volume de larvicida deve conter no frasco plástico? Bom, gente, nós temos uma questão falando aí sobre o princípio ativo de um larvicida. E nós temos de dados, nós temos um volume 1 que a gente não tem, nós temos uma porcentagem, um título em volume 1 aí de 10%, nós temos um volume 2, que é o que ele quer obter, que ele diz que deve ser diluído até chegar em 1 litro, e nós temos uma porcentagem final, que é o que a gente quer obter, que é de 2%. Então, nós seguimos com questão de diluição e nós fazemos título 1 vezes volume 1 é igual ao título 2 vezes o volume 2. Substituindo os valores, nós temos que 10 vai ser igual ao V1, é igual a 2% vezes 1 litro. Então, nós vamos ter 2 dividido para 10, que é igual a 0,2 litros ou 200 ml. Letra certa, letra D. Quarta questão, nós temos: diariamente, o Mar Morto, cuja concentração salina fica em torno de 30% em massa, recebe toneladas de água, que, no entanto, não são suficientes para diluir suas águas, de modo a alcançar o índice dos oceanos, cuja concentração salina fica em média 5%. Considerando que 200 ml de solução salina apresentam o cloreto de sódio 26% em massa por volume, qual volume aproximado de água em litros deve ser adicionado para se obter uma concentração final de 0,45 mol por litro? A questão me fornece aí massas molares. E essa questão, gente, tome cuidado, porque algumas questões vão lhe fornecer mais informações do que lhe serão necessárias. Aqui de início, ela me dá uma concentração salina de 30% do Mar Morto, me diz que ela chega nos oceanos e a diluição fica em média de 5%. Então, essas informações não serão necessárias para o nosso cálculo. Por quê? Porque a questão também diz que é para considerar. Considerando que 200 ml de solução salina, então eu vou considerar os dados que eu tenho a partir de agora. Então, a partir daí, a gente pega os dados. Eu tenho que 200 ml de uma solução salina contém 26% em massa por volume de cloreto de sódio, que eu tenho o mesmo que 26 gramas por 100 ml, certo? Porque é massa por volume. Ele me dá aí os dados das massas molares, então eu posso muito bem dizer que a massa molar do cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol. Sabendo disso, nós podemos calcular a nossa molaridade inicial, porque a questão já me forneceu a minha molaridade que eu quero obter, é 0,45 mol por litro, ok? Então, nós temos aqui, molaridade vai ser igual a massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. Substituindo os dados, nós temos molaridade é igual a 26 gramas dividido por 58,5 vezes 0,1, que é o litro, né? Transformei 100 ml em litros. Nós temos minha molaridade inicial de 4,44 mol por litro. Tendo minha molaridade inicial e sabendo que ele pegou 200 ml de uma solução salina, eu tenho molaridade inicial e eu tenho volume inicial. Eu tenho a molaridade final e eu não tenho volume final. Então, tenho aqui, molaridade 1 vezes volume 1 é igual a molaridade 2 vezes o volume 2. Substituindo os valores, nós vamos ter 4,44 vezes 200 é igual a 0,45 vezes o nosso volume 2. Volume 2 vai ser igual a 880 dividido por 0,45
que vai ser igual a 1,8 litros. Letra certa, letra E. Questão número 5. Em uma aula prática, o professor de Química forneceu a um grupo de alunos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 1,25 mol por litro. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem um procedimento de diluição e transformassem essa solução inicial em uma solução final de concentração 0,05 mol por litro. Para a obtenção da concentração final nessa diluição, o volume de água destilada que deve ser adicionado é de quanto? Aqui na questão, ele já me diz que vou precisar fazer uma diluição. Então, a gente pega os dados. Volume 1, 100 ml, concentração 1,25. Volume 2, eu não sei. Minha concentração 2, 0,05 mol por litro. Colocando na fórmula de diluição, nós vamos ter aqui 1,25 vezes 100. Vai ser igual a 0,05 vezes o nosso volume 2. Volume 2 vai ser igual a 125 dividido por 0,5 e o nosso volume 2 será 2.500. A professora, mas não tem 2.500 nas alternativas. Observem uma coisa. A questão que é o seguinte, para a obtenção da concentração final nessa diluição, o volume de água destilada que deve ser adicionado é de quanto? Gente, eu tenho um volume inicial de 100 ml. Eu obtive um volume final de 2.500 ml. Então, qual volume que precisou ser adicionado a esse 100 para chegar a 2.500? Então, a gente tem que 2.500 menos 100 é igual a 2.500 ml foram adicionados à minha solução, ok? Letra certa, letra A. Questão de número 6. O plasma sanguíneo apresenta uma pressão osmótica bem definida e igual a de líquidos presentes no interior de uma célula, que em meio isotônico não corre risco de murchar ou de estourar. A embalagem de uma solução aquosa de cloreto de sódio, concentração 30 mg por ml, utilizada como descongestionante nasal, informa que a solução é hipertônica e não deve ser usada em inaloterapia. Outra solução aquosa de cloreto de sódio, entretanto, soro fisiológico com concentração de 0,9%, equivale à massa do soluto em gramas em 100 ml de solução. É isotônica ao plasma sanguíneo. Considerando essa informação e os conhecimentos sobre soluções, determine o volume de água destilada que deve ser adicionado a uma solução hipertônica para torná-la isotônica. Como o soro fisiológico, mostre a resposta. Então, vamos para os cálculos. Resposta. Bom, nós temos que primeiro pegar os dados para não nos confundirmos. Nós temos uma solução de cloreto de sódio, que ele me diz aí que tem 30 mg por 1 ml, e ele me diz que essa solução ela é hipertônica. Ele me dá uma segunda solução também de cloreto de sódio, com 0,9%, que é o mesmo que 0,9 gramas em 100 ml, e me diz que é isotônica, tá? A questão pergunta o quê? A questão pergunta o volume que deve ser adicionado a 60 ml de solução hipertônica para torná-la isotônica, tá? Gente, nós temos o seguinte. Nós temos uma solução hipertônica com 30 mg para 1 ml. E nós temos uma solução isotônica com uma porcentagem, 0,9%. Eu tenho que igualar essas minhas unidades. Então, eu preferi igualar para porcentagem. Então, eu vou transformar 30 mg para 1 ml em porcentagem. Sabendo que porcentagem é sempre gramas para 100 ml, a primeira coisa que eu fiz foi transformar 30 mg, em gramas. Então, eu vou ter 0,3 gramas para 1 ml. Mas, como eu falei, porcentagem é sempre gramas para 100 ml. Então, para 100 ml, eu vou ter quantas gramas? Fiz uma regra de 3 simples e eu vou ter 3 gramas para 100 ml, que isso corresponde a 3%. É o que eu tenho em porcentagem da minha solução hipertônica, ok?
Sabendo disso, ele quer saber qual o volume que deve ser adicionado a 60 ml de uma solução hipertônica para torná-la isotônica. Então, o hipertônico é o que eu tenho de início. Então, esses 3% é o meu início. O meu volume inicial é 60 ml. A minha concentração final em porcentagem é 0,9% e eu vou encontrar o meu volume final, no caso. Título 1 vezes volume 1 é igual a título 2 vezes o volume 2. Substituindo os dados, nós temos aqui 3,60 é igual a 0,9 dividido por volume 2. Volume 2 vai ser igual a 180 dividido por 0,9, que a gente vai ter 200 ml. Gente, mas esse 200 ml é o que eu tenho de final, tá? E a questão, de novo, quer saber o que deve ser adicionado. Adicionado a quanto, professora? A 60 ml. Então, eu vou fazer 200 menos 60 é igual a 140 ml. Esse 140 é o que deve ser adicionado para obter os meus 200 ml da minha solução final, ok? Então, a resposta seria 140 ml devem ser adicionados. Questão de número 7. O aproveitamento integral e racional das matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como de combustíveis, mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Esse processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. No pré-tratamento do material lignocelulósico por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico que foi preparada diluindo-se 2.000 vezes uma solução de ácido sulfúrico de concentração igual a 98 gramas por litro, ocorrendo dissociação total do ácido na solução diluída. Sabendo-se que as massas molares em grama por mol dos elementos hidrogênio, oxigênio e enxofre são respectivamente iguais a 1, 16 e 32, com a concentração de íons H+ na solução diluída do ácido sulfúrico preparada conforme descrito. Gente, nós temos aí alguns dados. Então, primeira coisa, vamos pegar os dados. Nós temos que diluiu-se primeiro 2.000 vezes o meu volume 1, tá? Nós temos uma concentração de 98 gramas por litro. Nós temos uma massa molar de 98 gramas por mol. Então, nós sabemos que a nossa concentração é igual a molaridade vezes massa molar. Então, a gente pode encontrar a nossa molaridade, que vai ser igual a 98 gramas por litro dividido por 98 gramas por mol, que a gente vai ter 1 mol por litro de solução de ácido sulfúrico, tá? Isso é o que a gente tem de início. Nós temos um volume 1 que nós não sabemos. Nós temos uma molaridade 1 que a gente acabou de encontrar, que é de 1 mol por litro. Um volume 2 que sabemos que foi 2.000 vezes diluído o volume 1 e uma molaridade 2 que nós não conhecemos. Então, podemos fazer o cálculo de diluição. Molaridade 1 vezes volume 1 é igual a molaridade 2 vezes o volume 2. Nós temos aqui 1 mol por litro vezes volume 1 é igual a molaridade 2 vezes 200 vezes o volume 1. 200 não, perdão, gente. 2.000 vezes o volume 1. Nós vamos ter que molaridade 2 é igual a 1 vezes volume 1 dividido por 2.000 vezes o volume 1 também. Então, volume 1 com volume 1 a gente pode cancelar. Fica 1 dividido por 2.000, que nós vamos ter uma concentração de 0,0005 mol por litro ou 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, tá? Nós temos a solução de ácido sulfúrico e a questão quer a concentração de íons H+. Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a ionização do nosso ácido. Bom, como é que eu vou fazer a ionização do nosso ácido? Olha a quantidade de hidrogênios ionizáveis que você tem. Na nossa fórmula, nós temos H2SO4. Nós temos 2 ácidos ionizáveis. Lembrando que o hidrogênio ionizável é sempre H+, a gente coloca H+, mais o que sobra da minha fórmula, que é SO4. Mas SO4 quanto? Quantidade de hidrogênio, então fica 2 menos. Depois você balanceia a equação
sabendo que eu tenho 2 hidrogênios nos reagentes, eu tenho que obrigatoriamente ter 2 hidrogênios nos produtos. Fazendo isso, a gente vai ter aí uma relação em mols, que é de 1 para 2. 1 mol de ácido forma 2 mols de íon H+. Então, se a minha molaridade de ácido é de 0,0005 mol por litro, quanto vai ter a minha molaridade de íon H+? X. Fazendo uma regra de 3, nós temos aí concentração de H+, vai ser igual a 0,001 mol por litro, ou 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A resposta, no caso, é 1 vezes 10 a menos 3. Questão de número 8. A questão de número 8 nós temos: o estudo da concentração de soluções aquosas faz-se necessário em muitos ramos da indústria química, onde há necessidade de quantidades exatas de componentes químicos reacionais. Entre os ramos da indústria química se utilizam conhecimentos de concentrações podem ser citados e do tratamento de água influentes à indústria cosmética. Um volume de 50 ml de solução de cloreto de magnésio a 2 mol por litro é diluído até 1 litro de volume final. Sabendo que soluções diluídas de cloreto de magnésio são totalmente solúveis e dissociáveis, podemos afirmar que a concentração em mol por litro de íons cloretos na nova solução após a diluição será de quanto? Bom, nós temos o seguinte, nós temos um volume 1 de 50 ml, nós temos uma molaridade 1 de 2 mol por litro, nós temos um volume 2 de 1 litro, que é o que a questão me diz, de volume final, e temos uma molaridade 2 desconhecida. Nós temos aqui a fórmula de diluição para encontrar a nossa molaridade 2. Substituindo os dados, nós vamos ter 2 mol por litro vezes 50 ml é igual a molaridade 2 vezes 1000 ml. Nós vamos ter molaridade 2 igual a 100 dividido por 1000, que é igual a 0,1 mol por litro. A nossa dissociação iônica já está feita. Cloreto de magnésio, quando ele é dissociado em água, forma o íon magnésio 2+, e 2 íons de cloro negativo, tá? Sabendo disso, nós podemos fazer a relação estequiométrica novamente, ok? 1 mol de sal formam 2 mols de íon cloreto. Então, se eu tenho 0,1 mol por litro de sal, quanto que eu vou ter de íons cloreto? X. Faço uma regra de 3 simples e a gente tem 0,2 mol por litro. No caso, a letra certa seria a letra B. Questão de número 9. A questão 9 me diz o seguinte: um dos parâmetros do controle de qualidade de polpas de frutas destinado ao consumo de bebidas é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, ácido triprótico, e massa molar. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Então, nós temos as polpas e nós temos um valor mínimo de acidez total expresso em ácido cítrico em gramas para 100 gramas. A questão continua e diz o seguinte: a acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio, em que se consumiram da solução básica titulante. Entre as amostras analisadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Temos as alternativas, então vamos para resolver a questão. A resposta nós temos o seguinte: nós temos ácido cítrico com massa molar 192 gramas por mol, nós temos uma massa em gramas de 2,2 gramas, nós temos que a solução foi titulada com hidróxido de sódio
E nós temos de hidróxido de sódio conhecidos a molaridade e o volume, 0,01 mol por litro. E nós temos 24 ml, que corresponde a 0,024 litros. Quero aqui destacar que na passagem da questão do Word para o programa de gravar, não foram esses dados, mas na lista que vocês têm em mãos, esses dados vão estar no enunciado, tá? Então, nós temos aqui. Sempre quando eu tenho, gente, essa questão é uma questão de titulação. NaOH é uma base e eu vou reagir com ácido. Sempre que eu tenho uma reação de ácido com base, eu tenho a reação de neutralização e eu vou ter uma reação de titulação. Ou seja, eu vou ter uma reação com solutos diferentes que reagem entre si. Se reagem, uma reação de base com ácido sempre forma sal e água, ok? Então, primeira coisa que eu aconselho também é pegar os dados. Peguei os dados, eu vou ter aí a molaridade e o volume de pelo menos um dos participantes. Depois que eu faço isso, a primeira coisa que eu faço é encontrar número de mols. Então, como a gente tem de base, molaridade e volume, a gente pode encontrar o nosso número de mols. O número de mols é igual a molaridade vezes o volume, que vai ser igual a 0,01 vezes 0,024. Número de mols vai ser igual a 2,4 vezes 10 a menos 4 mol por litros, ok? É isso que a gente tem. Gente, nós vamos ter a reação. Depois que encontrei o número de mols de 1, a gente faz a nossa reação, que nós temos a nossa base, que é conhecida, hidróxido de sódio. A questão me diz que está reagindo com um ácido triprotótico, ou seja, que tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, eu vou reagir 1 mol de base com 3 mol de base, com 1 mol de ácido, ok? Essa é a minha relação estequiométrica. Sabendo que mols de base eu tenho aí 2,4 vezes 10 a menos 4, quanto que eu vou ter de mols de ácido? Fazendo uma regra de 3, a gente obtém o valor de 8,0 vezes 10 a menos 5 mols de ácido, ok? A gente tem o número mol de ácidos, a gente tem a massa em gramas e a massa molar. Então, eu posso muito bem dizer que número de mols é igual a massa sobre massa molar, que eu vou encontrar aí 8,0 vezes 10 a menos 5, que é o número de mols, vai ser igual a massa dividido por 192. A massa que a gente obteve é de 1,5 vezes 10 a menos 2 gramas, tá? O que a gente tem? A gente tem que 1,5 vezes 10 a menos 2 gramas estão para esse 2,2 gramas de amostra. Para 100 gramas de amostra, que é o que a questão me pergunta, eu vou ter quanto? Eu vou ter aí 0,69 gramas. E o que a gente pode determinar com esse valor? Que valores acima dele serão descartados. Então, se a gente analisar a nossa questão, nós temos que entre as listadas, a amostra analisada deve ser de qual polpa de fruta? Se valores acima de 0,68 devem ser descartados, a gente descarta acerola, a gente descarta cupuaçu e a gente descarta maracujá. Então, sobram aí graviola e caju, tá? Então, letra certa seria letra C, caju ou graviola. Questão de número 10. Um dos parâmetros que determina a qualidade do azeite de oliva é sua acidez, normalmente expressa na embalagem na forma de porcentagem, o que pode ser associado diretamente ao teor de ácido oleico. Possui um hidrogênio ionizável em sua composição. Uma amostra de 20 gramas de azeite comercial foi adicionada a 100 ml de uma solução contendo etanol e etoxietano de 1:1 em volume, com o indicador fenolftaleína. Sob constante agitação, titulou-se com uma solução etanólica contendo hidróxido de potássio a 0,02 mol por litro até a total. Para essa amostra, usaram-se 30 ml de base, o que permite calcular que se trata de um azeite do tipo, também não sabemos. As palavras que completam corretamente as lacunas são: aí a gente tem aí classificação do azeite em acidez, nós temos a acidez, nós temos massa molar do azeite, tá? Que é de 2,82,5 gramas por mol. Nós temos as alternativas e nós temos a fórmula do azeite.
Vamos responder a questão. Bom, gente, nós temos uma amostra de 20 gramas de azeite, ok? Nós temos que titulou-se esse azeite, titulou-se o ácido do azeite com uma base. Se a gente tem que titulou o ácido com uma base, nós podemos determinar o quê? Que se eu tenho uma reação de ácido e base, obrigatoriamente é uma reação de neutralização, tá? Nós temos os dados dessa base de 0,02 mol por litro sendo molaridade e tem-se que utilizou um volume de 35 ml ou de 0,035 litros. Sabendo disso e sabendo que eu sempre tenho que encontrar o número de mols, faço a fórmula. Número de mols é igual a molaridade vezes o volume. Então, eu vou ter 0,02 vezes 0,035, molaridade 7,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Depois disso, eu tenho que fazer o quê? A minha equação. Eu tenho uma base, eu tenho um ácido e eu tenho que formar o meu sal e a minha água, tá? Nesse caso, vai ser importante saber que nós temos a base, que é conhecida, hidróxido de sódio, e a questão me fornece que o meu ácido só tem um hidrogênio ionizável. Então, como eu não tenho toda a minha forma do meu ácido, eu posso só dizer que formou sal e água, e eu tenho a proporção de 1 para 1, porque uma hidroxila com um hidrogênio ionizável forma uma água, então 1 para 1. Número de mols de base a gente encontrou, que é 7,0 vezes 10 a menos 4. Então, qual vai ser o número de mols do hidrogênio ionizável? A mesma quantidade. Sabendo disso, nós temos o número de mols do nosso ácido. A massa em gramas, nós temos 0,19 gramas de ácido. E nós temos que número de mols... Perdão, gente. Nós temos número de mols igual a massa sobre massa molar. Nós temos aqui 7,0 vezes 10 a menos 4 é igual a massa dividido por 282,5, que a gente vai ter a massa em gramas igual a 0,19 gramas de ácido, tá? Nós temos que esses 20 gramas que ele me deu de amostra é tudo que eu tenho, é 100%. Mas a massa do ácido que a gente tem é 0,19 gramas, vai ser quanto por cento? Então, a gente tem 0,95%, tá? Se a gente pegar esse resultado e analisar aqui nos nossos dados, nós temos aqui 0,95. Extra virgem é menor que 0,8? Não. Virgem fino vai ser de 0,8 até 1,5? Sim. 0,95 está entre essa margem, tá? Semifino, 0,95% está entre 1,5 e 3? Também não. E refinado é maior do que 3%? Também não. Então, a gente determina que a nossa reação de ácido com base é uma reação de neutralização, tá? Sempre será uma reação de neutralização. Então, eu só tenho aí duas alternativas. Como eu encontrei a porcentagem será de virgem fino, porque é entre 0,8% e 1,5%, ok? Questão de número 11, nós temos o seguinte. Para investigar o efeito de diferentes poluentes na acidez da chuva ácida, foram realizados 2 experimentos com óxidos. A gente tem aí SO3 e NO3, tá? No primeiro experimento, foram colocados 45 ml de óxido de enxofre em um frasco contendo água, que foi em seguida fechado e agitado até que todo óxido tivesse reagido. No segundo experimento, o mesmo procedimento foi realizado com o óxido de nitrogênio. Em seguida, a solução resultante em cada um dos experimentos foi titulada com hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, até sua neutralização. As reações desses óxidos com água são representadas pelas equações químicas balanceadas. Então, ele me dá as nossas equações. Determine o volume de hidróxido de sódio utilizado na titulação do produto da reação entre SO3, óxido de enxofre e água, e mostre os cálculos. A questão me diz aqui algumas informações, note e adote. Considere os gases como ideais e que a água contida nos frascos foi suficiente para a reação total com os óxidos. O volume de 1 mol de gás vai corresponder a 22,5 litros nas condições em que os experimentos foram realizados.
Então, com isso, nós podemos já descartar uma reação e ficamos só com a reação do óxido de enxofre, tá? No nosso primeiro experimento. Nós vamos ter aí o quê? Um volume de 45 ml ou 0,045 litros de SO3, tá? Nós temos que 1 mol de gás corresponde a 22,5 litros. Então, nós temos que 1 mol de gás corresponde a 22,5 litros. Então, 0,045 litros vão corresponder a quantos mols? Vamos ter aí 0,002 mols de óxido de enxofre, ok? Tendo isso, nós vamos fazer a nossa reação. Nós temos a nossa reação que a questão nos fornece. A questão pediu para considerar que toda a água reage com todo o óxido formando o nosso produto. Então, como o óxido de enxofre é um óxido ácido, quando ele reage com água, forma um ácido, tá? O ácido sulfúrico, no caso. A nossa proporção aí, se a gente olhar, nossa equação está balanceada e a nossa proporção é de 1 para 1. Então, se eu tenho 0,002 mols de óxido, eu vou ter uma quantidade X de ácido, que vai ser a mesma quantidade, 0,02 mols de ácido, ok? A solução resultante, a questão me diz que foi titulada, ou seja, a minha solução ácida. A minha solução ácida foi titulada com quem? Com o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, gente, a gente faz a reação. Ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio reage formando sal e água. A gente tem aí a equação balanceada e nesse balanceamento a gente determina que temos a proporção de 1 para 2. Então, se eu tenho 0,02 mols de ácido, quantos mols de base eu vou precisar? X. Fazendo regra de 3, a gente tem aí um valor de 0,004 mols de base. A gente tem a molaridade da base, porque a questão me forneceu que foi de 0,1 mol por litro. E a gente sabe que molaridade é igual ao número de mols sobre volume. Então, eu posso encontrar o volume, que é igual ao número de mols sobre molaridade. Substituindo os dados, nós temos 0,004 dividido por 0,1. Nós vamos ter 0,04 ou 40 ml, no caso de base, utilizada para titular o meu ácido. Gente, como ficaria um vídeo muito extenso, se eu fosse resolver todas as questões, trago aqui o gabarito da questão 12 e a questão 18, que não foi feito aqui no vídeo, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, me perguntem, eu estou sempre à disposição. Desculpa pelos erros, a gente está aprendendo. Espero que vocês estejam se cuidando, estejam estudando, fiquem em casa, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar, certo? Até a próxima aula. Um beijo a todos vocês e até mais.